sol se tornar escuro, com que salgaremos? Ele não servirá para quase nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde deste domingo, início de noite, nós temos a alegria de abrir nossos corações e, como os discípulos de Emaús, dizer a nosso Senhor: fica conosco, Jesus. É tarde e a noite já vem. É tarde e a noite já chegou. E é por isso que pedimos: permanece conosco, Senhor. Mas permanece conosco, Senhor, não somente nos momentos fáceis da vida. Principalmente, é o que pedimos a nosso Senhor: permanece conosco nos momentos de cruz. Quando estamos experimentando o Calvário, quando mesmo na dor, somos chamados a contemplar o vosso amor e assim ter a certeza de que o que o Senhor nos pediu, apesar de nossa fraqueza, estamos cumprindo. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Eu acredito, minha gente, que foi isso que motivou o coração do apóstolo Paulo, quando enviado à comunidade de Corinto, vai ao encontro daqueles fiéis para animá-los na fé, para congregá-los na unidade. Aquela comunidade marcada, infelizmente, pela desunião, pela contradição. Por que não dizer tantas vezes aquela comunidade marcada pela desavença? O apóstolo Paulo vai ao encontro da comunidade de Corinto e assim diz a eles, e por que não dizer a cada um de nós neste dia: quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. O apóstolo Paulo, embora tão inteligente, tão letrado, tão douto, tão conhecedor das leis, depois que viveu essa experiência de encontro com Jesus ressuscitado, a sua vida muda de sentido, de direção. Ele acolhe o anúncio do reino quando cai do cavalo e escuta aquela voz que ressoa não somente em seus ouvidos, mas acima de tudo no seu coração: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. O apóstolo Paulo deixa de lado aquilo que ele considerava como sabedoria humana e ele corre ao encontro do Cristo crucificado. Pois assim mesmo ele diz: pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Como é difícil acolher a mensagem do crucificado na nossa vida. Porque nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, segundo o capítulo 5 de Mateus, conforme ouvimos há pouco. Queremos ser sal da terra e luz do mundo somente nos momentos fáceis da nossa vida. Quando a dor entra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sem mesmo pedir licença, ficamos desestruturados, ficamos inquietos. Não sabemos como agir, como proceder. E aí, o testemunho do apóstolo Paulo neste domingo, o quinto do tempo comum, deve ser para nós uma grande motivação. Não recorreu ele para explicações humanas do que acontece, do que aconteceu, do que haverá de acontecer. Mas ao contrário, para aquele momento, para aquela hora,
naquele momento de desavença, de dor que os fiéis da comunidade de Corinto experimentavam, o apóstolo Paulo, motivado pelo Espírito Santo, proclama com o seu próprio testemunho: não julgo saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este que foi crucificado. É por isso que os nossos olhos se voltam para o crucificado, e ao contemplarmos as suas chagas, as suas dores, unimos as nossas chagas, unimos as nossas dores às dele, tendo a certeza de que ele jamais é indiferente à nossa dor, jamais é indiferente ao nosso sofrimento. Na semana passada, nós começamos a ouvir o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus sobe no monte, o lugar onde Deus se manifesta por excelência. O monte na Bíblia é a epifania de Deus, ou é o lugar da epifania, isto é, da manifestação de Deus. Subiu Jesus no monte, e aos seus discípulos e a toda aquela multidão, ele proclamou o seu projeto de vida. São 8 bem-aventuranças. Destaquemos aqui a primeira e a última. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Se são bem-aventurados os pobres em espírito, eis o convite que o profeta Isaías faz a cada um de nós no dia de hoje. Quando na primeira leitura, diante da dor do povo de Israel, diante de tanta injustiça e contrariedade, o profeta vai lá para anunciar o amor de Deus e denunciar as injustiças do mundo, dizendo: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Afinal de contas, se somos a imagem e semelhança de Deus, e se o nosso próximo está sofrendo, se o nosso próximo é o pobre, ou é peregrino, ou está nu, não podemos ser indiferentes à dor daqueles que sofrem. A igreja, por excelência, nós muito bem sabemos, ela não deve caminhar ou escolher o caminho do assistencialismo. Afinal de contas, o próprio mestre assim exortou: pobre sempre o tereis, mas não podemos ser indiferentes à dor dos que sofrem. Aqueles que estão caídos à margem, aqueles que abrem as mãos, esperando de nós algo, aqueles que tanto anseiam por conhecer a Deus, deve ser da nossa parte, ou devemos ter uma atitude concreta em anunciar este amor, em proclamar a misericórdia do Senhor, em anunciar que não vivemos num contexto da prosperidade ou da retribuição, que não viemos à comunidade para sermos ricos, fartos, não. Antes de tudo, aqui nos encontramos para viver essa experiência extraordinária de encontro com o ressuscitado. Aquele que de fato repartiu o pão com o faminto. Aquele que sempre foi solícito para com os pobres. Aquele que, como peregrino, caminhou com os discípulos de Emaús e fez com que o coração deles pudessem arder, a ponto deles dizerem: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Portanto, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança, do meu ponto de vista, e por que não dizer do ponto de vista bíblico, teológico, espiritual, é uma síntese de todo o projeto de vida que nosso Senhor entregou aos seus discípulos e a toda a humanidade, portanto a todos nós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Qual é a recompensa que nós queremos ganhar, minha gente? Qual é a herança que nós vamos receber? Pode ser que tenhamos alguma herança para receber aqui, mas ela não é grande. Ela nunca será grande diante da recompensa que é a vida eterna que o Senhor nos quer dar. Por isso, se nós queremos alcançar a vida eterna, estejamos sempre atentos àqueles que são os prediletos do coração do Senhor. Aqueles a quem o profeta Isaías muito bem profetizou, quando assim ele disse:
se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Mesmo que nós passemos pelo vale tenebroso, mesmo que nós passemos pela escuridão, não nos esqueçamos, pela graça do batismo, o sacramento do batismo que recebemos, nós somos a luz do mundo. Não porque nós irradiamos uma luz própria, mas porque nós devemos manifestar o próprio Jesus, que é o tudo e o sempre de nossas vidas. Se nós passamos por dissabores na vida, lembremos-nos de que o Senhor nos chama a ser este sal na terra. O sal que dá o sabor. O sal na medida precisa, nem mais, nem menos. Mais é sempre nosso Senhor. E Ele é mais porque Ele diminuiu. Ele é mais porque Ele assumiu a nossa carne, a nossa condição humana. Ele é mais porque Ele desce do céu, abrindo as portas da eternidade, deixando-as abertas para nós, para que um dia nós possamos ganhar esta herança que não tem fim, esta herança que nos vai permitir um dia ver a Deus tal como Ele é. Cantamos tão bonito no salmo de hoje, o salmo de número 111, uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Aquele que caminha na justiça, aquele que escolhe o caminho da justiça, sempre vai sofrer. Não se esqueça nunca disso. Quanto mais nós queremos fazer o bem, quanto mais escolhemos o caminho da justiça, mais nós sofreremos. Mas insisto, não desanimemos diante do sofrimento. Confiemos no Senhor. Saibamos que Ele está conosco. Tenhamos a certeza que uma vez sal da terra e luz do mundo, aqui viemos, para com o coração tranquilo nada temer, repartindo com quem precisa aquilo que de Deus recebemos, e tendo a certeza que sempre permanecerá conosco o Senhor, porque se nós somos discípulos dele, se nós queremos seguir os passos dele, não podemos ter outra atitude a não ser fazer tudo aquilo que ele fez. Este foi o nosso pedido no início desta homilia. Este deve continuar sendo o nosso pedido ao concluirmos esta reflexão. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, porque muitas vezes nos encontramos caídos, desanimados, entristecidos, mas queremos, apesar disso tudo, continuar confiando em vós. E fechado convosco, Senhor, a nossa oração, a nossa conversa com Ele, não vamos desistir nunca desta caminhada, porque uma vez que nos alimentamos do pão da palavra e do pão da Eucaristia, nós aqui antecipamos essa realidade que um dia desejamos viver eternamente. A vida eterna, a vida que não se acaba. Nas mãos do Senhor coloquemos o nosso coração, a nossa vida, e deixemos que Ele possa assim cuidar de nós e continuar fortalecendo a nossa caminhada de fé, para que sejamos sempre sal da terra, luz do mundo. A Ele louvor e glória por todos os séculos dos séculos.